por aí, eu comecei no turismo em 98, né? Meu primeiro emprego no turismo foi na Iutel, né? Foi uma das grandes empresas de tecnologia da área do turismo, né? A gente fala hoje muito reserva online e tudo, e lá tinha aquela questão da reserva online, mas era reserva online por telefone, né? Por telefone. Então, meu primeiro emprego, na verdade, foi um estágio, foi na Iutel. E lá fiquei próximo de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, onde eu comecei a gostar muito mais, né, do turismo. E aí passei por várias empresas até chegar hoje aqui na Hoteldo como diretor comercial. Hoje minha esposa diria que eu sou um workaholic. Realmente essa pandemia me fez trabalhar muito mais do que eu trabalhava anteriormente. Eu acho que ela tirou talvez um pouco da zona de conforto, alguma coisa assim, né? Mas como pessoa, eu tenho hoje uma filha, né? Sou apaixonado pela minha filha. Ela tem 6 anos, a Bárbara. Eu sou muito caseiro, eu gosto muito de estar em casa com a minha esposa, com a minha filha. Gosto muito de ler, eu gosto muito, assim, eu chego a ler quase que um livro por semana, dia, né? E uma coisa que eu gosto muito também é churrasco. Eu chego a fazer, eu chego a fazer 2 a 3 vezes churrasco por semana em casa. Então, às vezes, chego em casa do trabalho, no meio da semana, vou lá, taco o carvão na churrasqueira, taco uma carne lá na churrasqueira e bora fazer churrasco também. Esse é um dos é o meu dia a dia, vamos dizer assim. Sou torcedor do São Paulo, né? Daqui, se é para torcer por algum time, que a gente torça pelo melhor, né? Então, eu quando eu terminei como é que falava colegial na época, né? Que agora eles chamam de segundo grau, não sei como é que é o nome atualmente. Eu fiquei 1 ano sem estudar, pensando exatamente o que eu queria, analisando as profissões e tal. E o turismo foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Dizia-se que o turismo era realmente uma profissão A gente tinha aquela ideia de que, bom, fazendo o turismo, eu vou viajar bastante, né? Seguir trabalhando, passei por grandes operadoras de nomes. Então, assim, passei por várias crises no setor turismo, mas que me fizeram hoje crescer e chegar onde eu cheguei, né? Eu sou uma pessoa que se envolve muito desde um processo pequeno a um processo grande, né? Eu tenho uma responsabilidade de pensar macro aqui na empresa, em estratégia e tudo mais para a empresa, mas uma coisa que eu estou sempre, por exemplo, é de olho nas pequenas coisas. Eu aprendi que, né, é no detalhe que você consegue fazer a diferenciação. Eu acho que o grande diferencial que eu tenho em relação a isso é essa proximidade com o dia a dia, né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é viajar e visitar com os executivos de contas, por exemplo, estar em loco para escutar não só as agências, não recebendo somente feedback deles, seja nos relatórios ou no dia a dia, nas reuniões, no one-to-one que eu tenho, mas também poder fazer essa visita, né, com os nossos clientes, estar lá com eles em loco, e escutar deles realmente quais são as necessidades, como é que eles veem o mercado e daí ter um embasamento para que a gente possa tomar melhor as decisões. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu tenho. Realmente foi, acho que a palavra que está sendo utilizada muito por aí, foi um ano desafiador, né? A minha primeira preocupação foi manter a equipe não tranquila, mas que eu pudesse dar para ela uma base de segurança, né? Normalmente reunião a cada 15 dias com a equipe, né? Porque geralmente eu estava viajando, estava em loco com eles, então passamos a fazer reuniões todos os dias. E aí, nesse processo de reunião, a gente sempre buscava trazer coisas positivas, saber como cada um, né, poder dizer como se sentia, como estava. E a partir desse momento a gente foi criando novas técnicas, né, de metodologias para atender esses clientes. Então, foi um processo realmente bem difícil, mas que nos permitiu também crescer. 70% do que nós vendíamos era internacional. Hoje é o contrário, hoje 70% é nacional. Né? Dar para subsídios ou dar coisas para que fossem feitas nesse período de pandemia, para eles ocuparem a cabeça. Né? E a gente teve bons resultados em relação a isso. Né? A Hoteldo, quando ela foi criada lá em 2000, né? E eu entrei na empresa em 2003.
Imagina se, por exemplo, nós visitarmos, qual que era a ideia do trabalho da Hotel Do? Era vender produtos turísticos de forma online, né? Só que você pensar, hoje, vender turismo de forma online, perfeito, você tem todas as ferramentas, hoje está muito fácil, a internet está aí. Mas pensa em 2003, quando você visitava uma agência que malemar tinha um computador na agência e quando tinha internet era uma internet de escada. Então, nós tivemos que... E isso, né, pensando em outros países que já estavam com uma tecnologia mais avançada e tal. Então, desde o princípio, nós tivemos que pensar no Hotel Do para o mercado brasileiro. Né? Por mais que nós tenhamos países, né, com culturas diferentes, esse foi um grande desafio, manter a Hotel Do, né, focado no mercado brasileiro, com a cultura brasileira. Então, realmente, nós temos hoje uma plataforma que equivale para todos os países, mas que tem suas particularidades voltadas para o mercado brasileiro. E, principalmente, a área comercial e atendimento voltado para o mercado brasileiro. Porque você imagina, você tem uma centralização num lugar e cada país tem a sua necessidade. Né? Mas eu acho que a empresa ela conseguiu, ao longo dos anos, incorporar isso e passar a enxergar cada país como uma célula de negócio diferente. Eu acho que na verdade, o nosso principal desafio ano que vem diz respeito, primeiro, em relação ao mercado. Ainda tem muita insegurança, né? Você vê aí a questão da pandemia, as pessoas estão pensando que simplesmente vai virar o ano e o ano que vem não vai ter a pandemia. Não. Porém, eu vejo que vai ser um ano de grandes oportunidades. Por quê? Nós estamos falando de um ano, esse ano de 2020, com muita demanda reprimida. As pessoas realmente elas cansaram de ficar em casa, né? O grande X da questão é entender como é que vai ser esse novo turismo, né? A gente já vê, por exemplo, companhias aéreas flexibilizando as alterações, os hotéis permitindo, mas também flexibilização nas alterações. Eu acho que nós vamos ter um grande aumento de preço para o ano que vem. Eu acho que a tecnologia, sinceramente, ela vai ter um papel fundamental, tá? Fundamental no próximo ano, né? Na verdade, ela já mostrou esse ano, já demonstrou que a tecnologia é altamente necessária, né? Se não fosse a tecnologia, se nós tivéssemos ficado em casa e nós não tivéssemos acesso, né, a plataformas para fazer videoconferências, webinars ou mídias sociais. Então, eu acho que a tecnologia, sim, é uma parte fundamental do negócio, mas a parte humana também. Né? Quando eu digo isso em que escala? Né? Hoje, por exemplo, enfim, todos os problemas ocasionados, elas precisaram das pessoas para poderem pensar, para poder auxiliar, para poder tranquilizar. Né? Eu vejo o quanto, por exemplo, a minha equipe, falando especificamente daqui, foi importante nesse processo, em dois lados importantes aí, mas, enfim, eu acho que nas duas pontas, a tecnologia vai ser importante e ela tende a melhorar e avançar cada vez mais, mas o fator humano primordial para todas as empresas. Eu acho que a reflexão é que, assim como outras crises, a gente vai passar por essa, nós já estamos passando. Uma coisa importante, interessante, né? Como disse, a crise pega quem fica parado, né? As pessoas que buscam alternativas, que fazem acontecer, as coisas acontecem. 70% hoje do meu volume é nacional. E quando eu pego esse volume nacional comparado com o mesmo período do ano passado, eu estou vendendo quase que o dobro do que eu vendia no ano passado. Ou seja, eu estou vendendo o dobro de nacional. Obviamente não compensa a perda que eu tive do internacional, né? Mas existe sim um mercado para se vender. Então, por mais que não estejamos vendendo como no mesmo período do ano anterior, ano passado, existe sim oportunidades de venda. Basta o agente de viagem se inteirar, né, no que o mercado está oferecendo, nas condições, no que o seu cliente está solicitando, que eu acho que realmente dá para você sair dessa fase, pelo menos passar por essa fase, de uma forma menos traumática, para que realmente no próximo ano a gente consiga aí
colher os frutos dessa demanda que está totalmente reprimida e que realmente no próximo ano eu acho que vai decolar aí. Essa pandemia também mostrou um papel fundamental, que é o papel do agente de viagem nesse processo de cuidado com o cliente, né? Eu acho que isso é uma das coisas que vai ficar e que vai demonstrar aí a importância do profissional, deste profissional para o mercado. Isso. Hoje eu tenho dois que eu gostaria de ir agora. Tá? O primeiro, Orlando, eu sou apaixonado por Orlando, já estive lá muitas vezes. Tá. E um outro seria Cancún. Eu gosto muito de Cancún, né? Nosso escritório central é lá. Quando eu vou muito a trabalho, não tenho oportunidade, mas seria Cancún. São dois internacionais, esses seriam, teoricamente, os internacionais. Eu acho que nacional, hoje, eu iria para o Nordeste. Minha filha gosta muito de parque aquático. Eu acho que seria um destino que eu iria também muito para o Nordeste. Seriam dois principais. Mas o meu sonho, quando minha filha estiver um pouco maior, é a Europa. E eu só tenho que agradecer a oportunidade e esse bate-papo, né? Acho que é interessante porque conforme a gente vai falando aqui, nos traz reflexões, né, da nossa história, né? A gente quase não para pensar nisso, né? E então eu agradeço vocês pela oportunidade de poder refletir aí sobre a minha história profissional e o que a gente tem pela frente aí.